Bom dia a todos! Nesse trabalho, iremos abordar o tema do identitarismo com enfoque no feminismo, fazendo um aparato com os ensinamentos de Djamila Ribeiro e Judith Butler. Então, o identitarismo é um movimento que prioriza a identidade de um determinado grupo fechado em detrimento de lógicas comunitárias alargadas e abrangentes. Uma política identitária refere-se a posições políticas baseadas nos interesses e nas perspectivas de grupos sociais com os quais os indivíduos se identificam. O identitarismo visa moldar ações de agentes públicos e privados para que determinados grupos tenham suas reivindicações atendidas e ganhem maior visibilidade social. Esses grupos podem se formar a partir de sinais identitários, tais como idade, gênero, orientação sexual, religião, classe social, etnia, raça, língua, nacionalidade, entre outros. Os movimentos de gênero das mulheres, dos homossexuais, os dos negros, o movimento indígena são alguns dos exemplos que têm maiores representações no Brasil com relação ao identitarismo. Além disso, a política identitária ela está presente em ambos os lados do espectro político, pois ela é utilizada tanto pela direita quanto pela esquerda. O conceito de política identitária foi originalmente criado em Boston entre os anos de 1974 a 1980, pelo coletivo Combat River, que foi um grupo de feministas lésbicas, negras, socialistas, que reconheciam a necessidade de uma política autônoma própria. O grupo criou a Declaração do Coletivo Combat River, que é um documento fundamental na história do feminismo negro contemporâneo e do desenvolvimento dos conceitos de identidade usado entre os organizadores políticos e teóricos sociais. Essas mulheres uniram-se pois não se sentiam representadas pelo movimento feminista branco em quase sua totalidade. E para elas, a forma mais profunda e radical de política viria de uma identidade própria. Elas afirmavam que, em comparação aos demais grupos politizados existentes, todos pareciam mais merecedores de atenção do que os delas. Então, seria necessário, para elas, já seria suficiente o reconhecimento horizontal da mulher negra e lésbica como ser humano. E ainda, elas pontuavam que as opressões econômicas, raciais, de gênero se materializavam de forma simultânea em suas vidas. Ou seja, elas eram oprimidas em todas as suas formas simplesmente por serem quem elas eram, né, no caso. Contudo, o coletivo reconhecia que não haveria como fazer a separação entre a opressão sexual, a opressão de raça e de classe, de modo que exigiam solidariedade com os demais grupos oprimidos. Sendo que, ao mesmo tempo em que elas lutavam contra o racismo em conjunto com os negros progressistas, elas confrontavam os mesmos homens negros em relação ao sexismo, de forma que elas chegaram à conclusão de que a libertação de todos os povos oprimidos exige a destruição dos sistemas político-econômicos, capitalistas e imperialistas, bem como do patriarcado. Dessa forma, o coletivo Combat River tinha o propósito de conseguir afirmar uma autonomia política, mas também estar em união com outros movimentos, buscando acabar com todos os tipos de opressões existentes. O identitarismo, para Djamila Ribeiro, com base no livro O que é o lugar de fala. A Djamila Ribeiro, ela vai falar sobre a questão do negro, que quando o negro, ele debate, ele traz suas questões, é sempre taxado como pauta identitária. E ele sempre vai ser posto em seu lugar de fala. Ao contrário da pessoa branca, homem branco, ele sempre vai se supor como universal. Ele sempre vai falar pela coletividade, é como se ele não tivesse uma identidade, é como se ele não tivesse pautas identitárias. Porém, ela acredita que sim, o homem branco, a pessoa branca, ela também tem identidades, ela tem também pautas identitárias. Portanto, o que se pretende é tirar esta universalidade da pessoa branca. Eu vou fazer duas situações de Djamila Ribeiro no livro O que é o lugar de fala. Aí na página 39, ela diz:
A teoria do ponto de vista feminista é lugar de fala, nos faz refutar uma visão universal de mulher e de negritude e outras identidades, assim como faz com que homens brancos que se pensam universais se racializem, entendam o que significa ser branco como metáfora do poder, como nos ensina Quilombo. Com isso, pretende-se também refutar uma pretensa universalidade, ao promover uma multiplicidade de vozes. O que se quer, acima de tudo, é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende universal. Aí na página 47 ela fala: numa sociedade como a brasileira de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar racismo no lugar de quem é objeto dessa opressão, do lugar que restringe oportunidades por conta desse sistema de opressão. Pessoas brancas vão experienciar do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. Portanto, a Djamila Ribeiro, ela vai dizer o seguinte: o homem branco, a pessoa branca, ela não pode se supor universal, porque ela tem a sua identidade, ela tem as suas pautas identitárias e ela tem sim um lugar de fala. Portanto, a pessoa branca, quando ela fala, quando ela fala sobre racismo, quando ela discute sobre isso, ela pode falar sobre isso, porém ela deve falar como pessoa branca e não como pessoa negra. Então, ela também diz que todas as pessoas elas devem se colocar em seu lugar de fala. E é isso. Bom, outra autora que a gente deu uma estudada e percebeu que se encaixa bastante no tema é a própria Judith Butler, que inclusive, né, a gente já estudou ela durante o semestre, e um dos textos dela, que inclusive é o que eu vou usar como exemplo aqui para me basear. A Butler, ela apresenta como a ideia principal do texto que o gênero não é uma coisa individual, mas sim social, que ela se dá por uma repetição e que tem um objetivo de manter os gêneros em um aspecto binário, que é a divisão entre o masculino e o feminino apenas. E para Butler existem muitas mais possibilidades de gênero do que só essa questão binária, dessa divisão binária. Ela acredita que o gênero binário é uma ficção, então não existe essa separação entre o feminino e o masculino, e que isso é uma construção social que acaba oprimindo aqueles que não conseguem viver, que não conseguem se adaptar nessa realidade não binária dos gêneros que a gente tem atualmente, que está mais acostumado. Então ela coloca que ela coloca a mulher como uma categoria que é diferente de um gênero. E o feminismo, quando coloca a mulher dentro dessa categoria, ele vai contra o que ele próprio está lutando, né? Que é essa essencialidade da mulher. E apresenta o feminismo, apresenta que o feminismo precisa desconstruir essa categoria de gênero, de separar entre homem e mulher, só entre homem e mulher, e coloca a ideia de que o correto seria uma pluralidade de indivíduos que se enquadram num ser mulher, não como gênero. Em uma das falas do texto que a gente estudou durante o semestre, que é o texto Os Atos Performativos e a Constituição do Gênero, um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista, nas próprias palavras dela, ela coloca que certamente continua a ser politicamente importante representar as mulheres, mas fazê-lo de um modo que não distorça ou reifique a própria coletividade que a teoria supostamente emancipa. Então, esse trecho eu retirei do próprio texto que a gente estudou, né? Que deixa claro pra gente que o principal ponto da crítica da Butler é justamente o fato que o feminismo, que ainda traz, né? Que ainda trabalha com essa separação entre o feminino e o masculino, né? O homem e a mulher. Na verdade, como já foi dito, é a reprodução do que o próprio feminismo tenta criticar. Então, o feminismo, na visão da Butler, não tem que ser interpretado como uma defesa de algo como a figura do feminino, e nem como uma defesa das mulheres em si, mas sim tem que ser uma defesa de uma desconstrução de qualquer tipo de identidade de um gênero que possa vir a oprimir os que não se encaixam nesse cenário binário.
que é, conforme dito também, que é o que a gente está acostumado. Ela coloca ainda que quando a gente coloca todas as mulheres em um conceito identitário, a gente acaba excluindo todas as possibilidades da construção de um sujeito. Então, a Butler, ela coloca que a construção de um gênero não é um fator identitário, mas que sim é algo performativo, que a gente pode performar diferentes gêneros em diferentes situações distintas a qual a gente se adaptar mais. E aí, nessa mesma visão da Butler, entra uma outra filósofa que chama Nancy Fraser, que ela é uma filósofa americana, ela apresenta uma ideia. Ela tem várias obras feministas publicadas e ela como feminista se coloca numa posição de que ela achou que ela conseguiria lutar por essa emancipação das mulheres, a fim de construir um mundo mais igualitário, mas que na verdade ela começou a desconfiar que esses ideais estão servindo para fins diferentes. E que ela acredita que esse movimento pela libertação feminina acabou se transformando, com alguns esforços neoliberais, acabou se transformando em algo para construir uma sociedade de livre mercado. E que isso explicaria como as ideias feministas têm se expressado de uma maneira mais individualista. Então, um movimento que antes priorizava uma solidariedade social, agora está celebrando empreendedores femininos, por exemplo. E uma perspectiva antes do feminismo que valorizava o cuidado, né, a independência da mulher, agora está encorajando um crescimento individual e uma meritocracia. Então, a Butler, ela se encaixa bastante nessa questão do identitarismo, conforme foi explicado, na questão toda do essencial da mulher, de não encaixar só num cenário binário, né? Então, seria essa a exposição sobre o texto da Butler que se encaixa no identitarismo e no feminismo. Olá, agora eu vou apresentar algumas das críticas ao movimento identitarista dentro do feminismo. Essas críticas, elas partem de diferentes vertentes do feminismo, mas elas têm por base mais ou menos a mesma premissa, que o identitarismo, que traz o individualismo em si, impossibilitaria verdadeiras mudanças sociais, porque essas mudanças são possíveis a partir de uma força coletiva. Primeiramente, de uma perspectiva mais marxista, de um feminismo mais materialista, tem-se que uma política que adota a identidade como ponto central, sem a perspectiva de uma mudança radical das estruturas que produzem essas próprias identidades sociais, seria correr sem sair do lugar. Então, a ação seria limitada dentro do próprio sistema, de modo que a esquerda e o feminismo marxista, por assim dizer, reforçaria a subjetividade e as formas sociais do capitalismo seriam preservadas. O identitarismo serviria ainda para a direita porque ele evoca esse individualismo, que é uma marca do liberalismo e um fator social de divisão e atomização social. Então, o problema do feminismo identitário residiria no fato de que as reivindicações elas foram codificadas pelo liberalismo e não desafiam os ideais políticos e econômicos. Daí a necessidade de um feminismo radical contra as estruturas de poder, não no sentido da vertente radical, mas para que essas mudanças sejam efetivas, tanto contra o patriarcalismo e o racismo estrutural, mas também contra a exploração de classes e o modo de produção capitalista. Da perspectiva de uma vertente mais radical, a crítica também vem sobre o espectro da força da coletividade e da classe. Se aponta que as questões femininas estão sendo tratadas como individual, com todos os problemas que afligem as mulheres, mesmo dentro de uma esfera privada, como estupro, como o trabalho doméstico não remunerado, não são falhas individuais, mas sim o patriarcado agindo nas mulheres como classe. Assim, a individualização dos problemas oriundos do patriarcado, eles não seriam solucionados de uma perspectiva individual, mas sobre aspectos coletivos. Nesse ponto, dá-se o exemplo dos padrões de beleza, porque simplesmente negar, não ligar, não atender esses padrões de beleza de uma perspectiva individual, não acarreta uma mudança social coletiva dos padrões de beleza em si. Mas essas críticas, elas não abalam a relevância do identitarismo como um movimento que aponta essa questão mais voltada em Angela Davis de lugar de fala e das próprias narrativas. Então,
tanto porque o domínio das estruturas de poder, ele é feito numa esfera macro e micropolítico, e ele se efetua tanto pela raça, tanto pelo gênero. Então, essas questões devem ser trazidas à pauta, e o identitarismo serve para trazer essas questões em pauta. Então, ele seria importante para o reconhecimento dessas outras narrativas.